Eu tava falando de quê? Você estava falando das bandas dos anos 80. Aí você começou a falar de Yahoo. Ah, tá. Vamos lá. Então, continuando. Então, tinha bandas, cara, que tinham uma pegada mais apelativa, como o Yahoo, que era aquela banda romântica, né? Bela Com algumas Cueca. versões. Coisa mais mela cueca. Aí tinha o Yahoo, tinha o próprio. Roupa nova, cara. Era muito bom roupa Roupa nova. Nova, velho. Roupa Nova, Rádio Táxi, Rádio Táxi era né? muito bom. É. O próprio e o grande, inesquecível Guilherme Arantes, né, velho? Eu Guilherme, acho que porra. Guilherme Arantes É. são um dos músicos, assim, mais completos, vamos dizer assim, da década de 80, porque além de um grande cantor, intérprete, compositor, um grande pianista. Então, as obras do Guilherme Arantes, cara, se você pegar hoje, praticamente 90%, você pode dizer quase tudo, né? Para não dizer tudo. Uhum. Mas a obra de Guilherme Arantes, cara, merecia um tributo, uma homenagem, um show, algum evento assim. Eu acho que a obra do Guilherme para o cenário musical, principalmente da década de 80, ela merece, sabe? Eu acho que está no mesmo patamar aí do que foi Tim Maia, do que foi Raul, do que foi a Legião Urbana, Paralamas, porque é um artista que eu admiro muito e a musicalidade e as músicas como Planeta Água, dentre outros e outros sucessos que ele tem aí, são geniais, pelo menos na minha opinião. O próprio, né, Titãs também teve uma época muito forte nos anos 80, né, com discos como Cabeça de Dinossauro, Titanomaquia e por aí vai. Então, tinha bandas também, né, como a gente estava falando do padrãozinho mais romântico, o Rádio Táxi, e por que não lembrar do hit, né, velho? Que todo mundo canta até hoje, um abajur cor de carne, né? Mas o Rich foi aquele gringo que veio para o Brasil e se abrasileirou, né? Então, É. o Rich fez história aí. Lembrando que tínhamos muitos músicos que faziam versões das canções românticas de outros países e conseguiam sucesso aqui. A exemplo, tínhamos o José Augusto. Lembra do José Augusto? José Augusto, cara. Era meio galã, tinha assim uma boquinha aqui no Um queixo, pouquinho meio aquele, aí. né? Os mullets. Fazia um charme todo. E Ah, agora o que cara, é que eu faço? Né? entre ele tem um outro cara que se enquadra nesse estereótipo aí, mas que eu era mais fã, curto até hoje, é o Fábio Júnior, cara. Fábio Júnior, O é. Fábio Júnior fez escola nisso aí, né? Pois Aí é. tinha o José Augusto, o Fábio Júnior, e por que não lembrar eu acho ele bem galhofa, assim, o mais estereotipado, o grande Sidney Magal, né, velho? Magal era massa. Magal era uma versão Cantem! latina do Elvis Anda! Presley. Porra, você foi longe aí. Não é? É aquela coisa, aquele apelo cigano, né? Aquela coisa É, Sandra Rosa Madalena, quero vê-la é. sorrir, quero vê-la cantar. Com aqueles Então foi macacões espalhafatosos, né? Pô, eu botava umas blusas de cetim vermelho, cara, É, um negócio assim é, estrambólico, sabe? Mas era é, de tão bizarro, era bom. é. É isso, cara, anos 80, cara, era tudo colorido, tudo exagerado. E como eu falei lá atrás, no início, né? A identidade, isso que eu acho foda. Porque você vê, a gente tá falando aqui de vários artistas e ninguém, como tem uma música de engenheiros que diz, ninguém é igual a ninguém. É. Mas é, isso era muito forte, cara, nos anos 80. Era cada figura que aparecia. Por exemplo, você falou mais cedo aí do João Penca Uhum. e os Miquinhos Amestrados. Papapá, Eu já ouvia, papapá, porque, mama. cara, sabe quando foi que eu fiquei fã de ver desses caras? Porque assim, meu pai Ah, ouvia muito isso, rock nacional. Então, lá em casa, graças a Deus, a influência que eu tive foi toda do meu pai. E ele ouvia isso que a gente está falando, né? As bandas nacionais, internacionais, Queen, Paralamas, Raul,
Caetano, Gil, James Brown, João Peckham, que usa mestrado, doutor Silvano Cia. E aí eu via isso, e eu ficava imaginando, pô, véio, esses caras devem ser muito loucos cantando essas coisas, tipo Papaúma, tipo, no meio do deserto. Até que um dia eu vi ele se apresentando no show da Xuxa, cara. Aí eu pirei, falei, porra, é do jeito que eu imaginei. Os caras malucos, velho, de terno, fazendo umas pataquadas no palco, entendeu? Dançando, pulando, aquela coisa bem escrachada. Eu falei, porra, que massa. Então, era identidade, sabe? Você ouvia os caras na rádio, você criava na sua cabeça meio que um personagem. Você ouvia no rádio, você criava um personagem. Você criava antes de ver, né? Uhum. Até a chegada da MTV, né, levou um tempo. Então, você sabe o que é bem louco? Vou dar um exemplo. Aquele acústico MTV da Legião Urbana. Uhum. Ele foi gravado... Foi o primeiro acústico da MTV que foi gravado no Brasil. O primeiro foi o de João Gilberto. Só que até hoje eu nunca vi esse material. O primeiro acústico do Brasil foi o de João Gilberto e o segundo foi da Legião Urbana. E na época não foi comercializado. Entraram algumas músicas no disco Músicas para Acampamento, que é um compilado de músicas e versões ao vivo, né? E aí entrou ali Índios, que ficou linda, ficou parecendo, ele mesmo diz, um fado grego e tal. Entrou Índios, entrou Teatros Vampiros, entrou aquela One Way Home, que eu gosto pra caramba daquela versão que ele fez. Mas assim, só foi estourar tempos depois é que decidiram fazer o disco daquela apresentação, fazer o DVD daquela apresentação, e que o grande público foi conhecer todo o material. Mas falando de MTV, que é muito importante lembrar, a MTV teve um papel muito forte para a resistência, eu vou dizer até assim, do rock nacional. Por quê? Porque além dos clipes, além dos videoclipes que a gente assistia na própria MTV, ela fazia esse famoso acústico, tanto lá na gringa, né, quanto aqui no Brasil. E se existe um acústico que foi o culpado, vamos dizer assim, de alavancar as vendas e trazer todas as bandas, todos os artistas do Brasil poxa, vamos fazer um acústico porque é o que bomba, foram os Titãs. Os Titãs fizeram um acústico, aí eu já não me recordo se foi nos anos 80 ou 90. Se eu não me engano, foi anos 90. 90. Mas foi 90. Isso a gente pode falar no próximo episódio. Mas a importância desse acústico, eu vou deixar aqui só um gancho para quando a gente for falar lá na frente, teve uma importância crucial para o rock nacional nos anos 90. Mas voltando aqui para os anos 80, essa questão da identidade musical que a gente está falando aqui, eu acho muito importante. Vou lembrar de uma outra figura inesquecível dos anos 80, além do próprio Chacrinha, que era o padrinho de todos eles, que era o Kid Vinil, né, velho? Kid Vinil. Kid Vinil, Claro. Kid Vinil é uma figuraça. Então, aquelas músicas tipo, eu hoje vou me dar bem, eu hoje vou me dar bem. Ou a famosa Eu Sou Boy, né? Acordo 7 horas do trabalho, eu sou boy, eu sou boy. Então, ele tinha um jeito escrachado, sempre com aquelas blusas coloridas, seu bigode indefectível, aquele óculos sempre de uma armação diferente, mas cantando de um jeito bem escrachado. Eu acho Isso que me dá tic-tic. tic-tic, nervoso, tic boa. Então, é isso, cara, que eu sinto falta hoje em dia é da identidade. Eu acho que traçando um paralelo agora dos anos 80. Fagner? Tô ouvindo. Oi, voltou. Então, traçando um paralelo para o que foi anos 80 e para o que a gente vive hoje, nos anos 2022, é essa falta de identidade. Você vê um monte de gente fazendo música, se for funk, é tudo igual. Se é sertanejo, é tudo igual. Até dentro do próprio rock, da vertente do rock, é difícil você identificar, não, isso aqui é fulano, aquilo ali é Beltrano. Tá faltando identidade no que os grandes artistas musicais se propõem a fazer hoje em dia. Diferente do que a gente está mostrando aqui nos anos 80, né? Então, eu vou deixar para concluir aquilo que eu estava dizendo lá no início
numa próxima edição, porque se a gente retomar de novo ao Marshall McLuhan, a gente vai compreender por que isso está acontecendo. Da mesma forma que ali nos anos 80 houve uma necessidade de que as bandas, os cantores solos, tivessem uma presença visual muito forte por causa da MTV, dos videoclipes e tal, nos anos 90 você tem a popularização da internet, do final dos anos 90 já o iPod, e depois chegada de serviços de streaming como o Spotify, que se eu não me engano, é sueco, e que muda completamente o panorama. Assim, Muda tudo. só para dar uma prévia do que eu estou falando, tá? Uhum. Eu não quero aqui dar uma de advogado do diabo, mas infelizmente a gente tem que fazer. Quando você, digamos, você pega uma música como Faroeste Caboclo do Legião, tá? Que é uma música 9 minutos, Sim, ok? sim. 9 minutos. Você pega uma outra canção qualquer como Love Song, tem, sei lá, 2 minutos, eu acho. Nem isso tudo, 1 minuto e alguma coisa. Sério? Love Então, Song, acho que não tem nem um minuto. então, Que é uma aí, música na verdade, é uma música de introdução a Metal contra as Nuvens, né? então, Da Legião, certo. quando você toca Love Song, quando você toca, digamos, Metal contra as Nuvens, que é enorme, Uhum. o que a banda recebe é a mesma coisa. Porque o Entendi. Spotify, ele paga por uma canção quando ela é tocada pelo Execução. menos Execução. 30 segundos. Se ela tocar 30 Hum. segundos, o Spotify te paga alguns centavos lá. Então, assim, se ela Eu acho que tocou. hoje o pessoal já tem o entendimento disso e faz as canções, as obras com base nisso, né? Exatamente, exatamente. Então, volta para a questão do meio é a mensagem. Porque, veja, a gente está condicionando os artistas a criar para uma determinada plataforma. Esse Tá começando, condicionamento. começando a enlatar o formato, né? Exatamente, você começa a formatar tudo e fica tudo muito parecido, certo? Porque se não for parecido, você pode até fazer diferente, mas dificilmente você terá a divulgação, o espaço necessário nessas plataformas. Então, Mas vamos lá. sim, Eu penso que mesmo com essa formatação que você está dizendo aí, de a música tem que ter 2 minutos, 2 e meio, o ideal é 3, não mais que isso. Mesmo dentro desses 3 minutos, cara, eu acredito que dá para fazer, dá para ter identidade mesmo assim, ainda assim. tá, tudo bem, mas a música toca onde? Porque vamos lá. Tá? Por Onde ela for exemplo, tocar, ué. não, não, mas pensa comigo, pensa comigo. Eu não sou um cara de balada, tá? Eu Hum. já tô até velho, já passei da idade e novo não fiz Eu isso. também não. Mas Também não. vamos lá, a molecada que tá aí com seus 20 anos, 19 anos, tá na faculdade, vai ver a gatinha, vai ver o gatinho lá na balada e tal. Porra, É. tá todo mundo lá enchendo a cara de birita, não vai querer ouvir Clarice do Legião Urbana, Não, entendeu? é música. Querem Vamos lá, mas ouvir, querem música ouvir uma música de vamos beber é cachaça, dançante. vamos pegar. Dançante. Então, que fala de Mas aí é sacanagem, que que fala de tá. Vamos lá, bebedeira. vamos lá. É a Mas aí é que proposta. tá, Fagner. Aí é que tá. Ah, Música é momento, aham, certo? Aí perfeito. não vamos entrar na questão de gosto musical. Vamos Certo. deixar essa parte isolada. Porque se for Beleza. entrar nessa parte de gosto musical, é polêmica, né? Cada um tem seu Certo. gosto, etc. Tal. Vamos isolar. Então, música é momento. Se eu estou no Perfeito. churrasco, eu sempre falo isso. Se eu estou no churrasco em minha casa, com os meus amigos, eu não vou colocar para tocar Beethoven, nem Mozart, Beleza. nem Clarice da Legião. Ok. Eu vou colocar uma coisa alegre. Certo. Beleza? Beleza. Se eu estou num momento na minha casa, sozinho, curtindo a minha solitude, tomando meu vinho, aí sim eu vou colocar até um Legião, o que for. Eu não vou colocar um rala-tcheca no chão, a não ser que eu esteja, sei lá, fazendo uma faxina, uma pegada alegre, porque música é momento, é o seu estado de espírito, saca? Então, Concordo o com que que eu você. defendo? O que que eu defendo? O que eu acredito. Tem como você fazer uma música animada para dançar? Tem. Tem como você fazer uma música mais séria? Tem. Tem como você fazer uma música mais galhofa? Tem. O problema não é o que você faz, é o como. E Tá. isso é o que eu fico martelando hoje em dia. Porque o povo acha que para se divertir tem que tocar músicas com temas bem chulos, esculhambados, algumas até com apelo pornográfico, para poder extravasar um estado de espírito, seja alegre, seja de euforia, seja de comemoração, o que for. Então,
eu acredito que dá para fazer, sim, uma música dançante, dá para fazer uma música triste, dá para fazer uma música séria, dá para fazer uma música de protesto, do que for, mas desde que tenha uma qualidade ali. Porque o que você está falando, Fagner, eu entendo. As pessoas estão se formatando para poder entrar no sistema. Sim, sim, é isso. Beleza. Mas o que a gente vê por aí são, falando de hoje em dia, são obras, produções musicais extremamente apelativas porque ela se propõe. Então, se eu estou feliz, eu tenho que, como eu estava vendo agora na TV, estava passando um cara que estava, mano, tem cabaré essa noite, Uhum. entendeu? Esse é mais light, vamos dizer assim, porque tem coisa bem pior, pornograficamente falando. Então, eu acho que o apelo musical dos anos 80 era um apelo diferente. Porque mesmo quando você queria falar algo apelativo, existia, quando a gente estava conversando aqui em off antes, não são do Beca da vida, ou coisas assim, que tinha Genival aquele duplo Lacerda. sentido, Uhum. Genival Lacerda, né? A própria Clemilda, o pessoal do forró, mas tinha essas coisas do duplo sentido também no próprio rock, que a gente é o tema que a gente está falando, né? O rock nacional dos anos 80, Uhum. mas você olha que tinha uma inteligência na hora de compor aquilo ali, sabe? A exemplo do próprio Raul ou do próprio Dr. Silvana e companhia, e Cia, que falava, ela foi da mamãe, foi dar um serão extra, trabalhou com o patrão, o barulho acordou toda a vizinhança, tinha gente xingando, jurando vingança, reclamando. Então, você escuta, você entende o que o cara está dizendo. O cara está falando de uma traição, o cara está falando de uma menina que chegou tarde em casa, que acordou a vizinhança, que chegou a polícia, e o povo entrou na resenha cantando em coro, ela foi da mamãe e tal. Então, tem a mensagem, mas a forma que ela é passada é totalmente, eu vou dizer uma palavra, eu não sei se cabe, mas é mais elegante, sabe? É uma pegada mais refinada, vamos dizer assim. A palavra ideal seria um refino. Tem um refino na sacanagem, tem um refino até numa música de protesto, entendeu? Tem um refino que hoje se perdeu. Hoje não Então, tem refino mais. concordo em parte. Concordo em parte. Vamos lá. Eu também não gosto disso que está sendo produzido aí, não é pro meu bico e tal. Mas eu vejo o seguinte, muita coisa boa, e a gente vai chegar lá, não nesse episódio que a gente ainda está falando das músicas dos anos 80, mas quando chegarmos no momento atual, eu posso citar aqui algumas dezenas de bandas, de cantores que eu gosto, que estão fazendo um som no meu estilo, no estilo que eu gosto, né, hoje em dia. Bacana. Uhum. Sim, O sim. grande problema que eu vejo é que essa turma não tem penetração no mainstream, certo? Sim, O que eu sim. vejo é, se você não. Essa questão apelativa que você está falando, se você não faz algo apelativo, você não encontra Você não espaço no aparece. mainstream. Entende? Mas aí que tá, Fagner, essas bandas que a gente gosta também estão no mesmo mainstream, de repente no Spotify tá lá, mas o consumo maior não é para esses artistas diferenciados, vamos dizer assim. O Hum. consumo maior está como é, entre aspas, a bagaceira mesmo, vamos dizer assim, né? É o pessoal que chuta o pau da barraca e canta palavrão e canta, Então, sabe? aí é uma questão de decisão do artista, certo? O artista, ele quer fazer um trabalho, ele quer ser é, idealista, ele quer fazer um trabalho que ele vai sentir orgulho, ou ele quer ganhar dinheiro e comprar uma casa nova, um carrão, um jatinho? Olha, Entendeu? É uma eu vou questão de ser proposta do sincero, artista. Ah, para você. O que eu sinto, vou falar uma coisa sensitiva, vamos dizer assim. ah. Eu sinto que o que esse pessoal canta, tanto da música, vamos lá, dos hip hops pesadões que tem por aí, do funk, do arrochanejo, né? Eu acho que retrata muito uma realidade deles. Sim, é Eles isso. procuram passar uma realidade deles. Porque, assim, uma mentira, ela pode durar um tempo, mas uma mentira, ela não pode durar a vida toda. O Hum, que é que eu quero dizer com isso? Se o cara canta uma coisa porque ele sabe que dá dinheiro, ele tá cantando aquilo ali
só pelo mercado, só para ganhar dinheiro, Hum, vai chegar um momento que os próprios fãs, seguidores vão perceber isso, saca? hum, Porque não é real. Não é real. Mas quando você vê, eu vou dar um exemplo do que aconteceu no Rock in Rio, agora de 2022. A ah, gente viu artistas e a gente viu outras criaturas se apresentando lá, sabe? certo. E eu pude constatar, mais uma vez, disso que a gente está conversando aqui. Fala, meu Deus do céu, por mais que você tenha uma mensagem importante para passar para as pessoas, se você não tiver qualidade, quando eu digo qualidade, é qualidade tanto técnica musical, quanto talento mesmo, sabe? Hum, E aí, a mensagem que você quer passar é tão importante que o artista se atropela. certo. E aí as pessoas se atropelam. Eu não vou dar detalhes, mas acho que você está entendendo do que eu estou falando. Então, Uhum, teve um momento lá no Rock in Rio que foi feita uma homenagem. Mas, tecnicamente falando, foi horrível. A ideia, a proposta e a mensagem foi muito positiva. Mas a forma que foi feito, que foi realizado, foi horrível. Desafinação, as pessoas não sabiam cantar. Até quem sabia cantar desafinou. Ficou um negócio desarranjado, bagunçado. Por quê? Entendeu? Então, hoje, até para se fazer uma coisa séria, você tem que ter cuidado. Você não pode fazer de qualquer jeito. Você não pode sair desafinando, enfim. Então, voltando para os anos 80, que a gente está criando meio que um paralelo, né? A gente uhum. abre um portal toda hora, vem aqui nos anos Opa, 2022 e e volta, volta, é mas é isso. porque não tem como falar do passado sem falar dessas consequências, dessas referências, dessas reverberações que se tem aqui no presente, né? Hum, Então, os anos 80, pelo menos para mim como pessoa, acredito que para você também, como muitas pessoas que passaram por essa geração, teve uma importância e tem uma importância muito grande pela, pelo contexto mesmo histórico musical, artístico, pela mensagem que foi passada, pela construção, porque toda a construção começa pelo alicerce, né? A uhum, gente sabe que, como você bem disse, os anos 80 teve base nos anos 60, 70, é sempre uma década que bebe da fonte, se fortalece e deixa algo para a próxima década seguinte, para a próxima geração. E é assim que vai. Mas nos anos 80, cara, teve coisas. A gente precisa entender também o contexto histórico, como a gente falou, você bem disse, resquícios ainda da censura. Então, o uhum. Brasil estava acabando de se libertar de um regime militar, de um processo bem complicado, e até que dá para entender por que o Chacrinha fazia o que ele fazia, né? Jogar bacalhau para o público, as chacretes, aquilo tudo era como se fosse um grito de libertação. Então, essas bandas dos anos 80 meio que vieram nessa pegada. Tanto é que aquele núcleo de Brasília, Legião, Plebe Rude, Capital Inicial e por aí vai, essa turma, tinha esse grito na garganta, vamos dizer assim, né? É por isso que País é Esse foi uma música que estourou, porque falava, foi emblemática para aquele momento e continua relevante e atual até hoje para as coisas que a gente encontra aí no nosso país. Mas para aquele momento histórico, os anos 80 foi marcado musicalmente muito por isso também. Se você pegar as bandas como Legião Urbana, deixa eu ver uma outra aqui, Nenhum de Nós, deixa eu ver, Ratos de Porão, bandas que falavam de uma certa rebeldia, vamos dizer assim, porque até então não se podia cantar aquilo, não se podia falar aquilo. Tanto é que lá atrás, nos anos 70, o pessoal ficou preso na Jovem Guarda, porque tinha base no Iê, 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 e era só, eram músicas românticas, Roberto e Erasmo, né? Wanderleia, Roberto Araújo e por aí vai. Não podia cantar isso. Eles não podiam cantar outra coisa, saca? E aí, quando vem para os anos 80, é que vem esse grito de libertação. E aí as pessoas começam a falar: que país é esse? Nas favelas, no Senado, sujeira para todo lado.
e aí vem outro e canta de lá, vamos bater lata até de madrugada, né? Luiz Inácio falou, Luiz Inácio avisou, são 300 picaretas por um anel de doutor. Quer dizer, foi um grito de libertação de uma geração. Por isso, talvez, que para mim, e eu acho que acredito que para muita gente, tenha sido uma década musical muito forte, muito importante nesse ponto. Se você quiser complementar aí ou discordar, Não, mas é isso. mas eu Como eu penso que falei, eu acho que a gente, tem essa à referência. medida que a gente for seguindo, né, a próxima edição a gente falar sobre os anos 90, e Uhum. aí a gente vai complementando ainda sobre essa questão da história da música, como vai se adaptando ao meio em que está sendo divulgado, talvez a gente compreenda melhor essas adaptações. Porque, como eu falei, é, esse estilo musical anos 80, que é uma coisa que eu gosto muito, ele não deixa de existir. Tem muita coisa que, até para Uhum. encerrar, a gente pode até citar algumas coisas que estão no mercado atualmente. Por exemplo, bandas aí da Bahia, como Maglore, Vivendo do Ócio, sabe? Tem muita coisa bacana sendo feita. Sim, sim. É, agora, É volto banda a boa. dizer. Tem. Então, Baiana System. pois é, volto a dizer, para você Boa. conseguir estar dentro do mainstream, eu não falo só Spotify, mas aparecer na TV, ter divulgação de shows e, né, arrebatar, aliás, multidões, você precisa jogar o jogo, porque a juventude nos anos 80 era uma, a juventude nos anos 90 era outra, Da juventude. nos anos 2000 é outra e Vai mudando. 2022 é completamente diferente. Porque por mais que pra gente seja agressivo, eu, por exemplo, não curto muito do que está sendo feito aí, mas para essa galera, isso também é um grito Também não. de libertação. Para essa galera, falar sobre sexualidade e tal, porque durante muito tempo isso foi meio que um tabu, também Reprimido, né? também é um grito de libertação. Uma coisa que eu não curto, mas faz parte do movimento, né? Vai nessa sequência. Uhum. É, Uhum. mas, Uhum. como eu falei, eu não discordo de você, só acho que a gente tem que ponderar a questão histórica, né? Que assim, a gente tem um contexto, como você falou, a Sim, gente está sim. saindo de uma ditadura ali. O que é que está acontecendo agora? A proposta agora é outra, sabe? Os problemas são outros e tal, Uhum. enfim. Então, de novo, é uma coisa que não me agrada, tá? Eu continuo ouvindo uma coisa mais no meu estilo, mas entendo que esse tipo de coisa aí exista, né? Porque, de novo, é uma adaptação ao meio, a mensagem sempre se adapta ao meio. Então, invariavelmente, Uhum. a gente tem essas modificações que vão acontecendo ao longo da história. Para terminar, vamos lá, eu citei aqui Maglory, citei Vivendo do Ócio, vou citar uma americana, Postmodern Jukebox, que é uma banda que faz covers de canções recentes no estilo dos anos 20, 30, 40, 50. E eles têm uma pegada visual muito forte, eles têm os videozinhos no YouTube, o pessoal pode procurar Postmodern Jukebox no YouTube, e vai encontrar as apresentações que eles fazem, né, as gravações, que tem um apelo visual muito interessante, que remete também a essa questão dos anos 80 e dos clipes da MTV, certo? O que é que você indica aí, pelo menos três indicações para essa galera que está ouvindo a gente? Cara, eu indico Gilsons, que é uma banda baiana que faz um som, uma proposta, é uma mistura, né, vamos dizer assim, de MPB com afoxé e tem um som bacana de se ouvir. Até a segunda indicação, eu indico Baiana System, que é uma banda também de Salvador, que faz como é que eu diria? Eles misturam rock com hip hop, guitarra baiana, com mensagens de protesto que retratam a realidade, né, suburbana, diria assim, do pessoal da periferia de Salvador e essas diferenças. Eu acho muito bacana o Baiana System. E a terceira banda, para não deixar de mencionar, que eu não sei como está hoje, mas ela tem os dois primeiros discos que são muito bons, que é Lampirônicos, é uma banda também baiana, uma banda de Salvador, que mistura rock and roll com forró, baião, shot chachado, e lembra muito Chico Sainz, Nação Zumbi. O primeiro vocalista deles era o Nikima, e depois saiu, mas é uma banda muito boa. O primeiro disco tem participações de Alceu Valença, Dominguinhos, produzido por Carlinhos Brau,
Então, eu recomendo demais, quem puder ouvir aí. Legal, Gilsons, Baiana System e Lampirônicos. legal. Eu fiquei aqui na expectativa de você citar Landau, mas tá valendo, fica para a Pô, próxima, Landau então. também. Quem me apresentou o Landau foi você, né? Eu não conhecia. Landau é muito Então, bom. fica para. Indicação bônus, Landau. É, então é isso. Considerações finais? Bom, então é isso, pessoal. Anos 80 foi uma década mágica, fascinante pela identidade musical dos artistas que apareceram. Então, não deixar de falar do Supla, o Traje a Rigor, uns e outros, Velhas Virgens, Banda Zero, Banda Metrô, né? Ratos de Porão, Plebe Rude, Oficina G3, A lista é Metrô. infinita. A lista é A infinita, lista, cara. cara, Marina Lima, É, é. Marcelo Nova, Nando Reis, Léo Jaime, o grande Kiko Zambianchi, né, Kid Abelha, Eva Doce, Ojeriza, Inocentes, Heróis da Resistência, Garotos Podres, Golpe de Estado, Gangue 90 e os Abutres, Engenheiros, Egotrip, Ed Mota, Degradê, Cascas, como é? Casca Veletes, Camisa de Vênus, Barão Vermelho, Anjos da Noite, Afrodite se quiser, Chave do Sol, 14 bis. Então, é só alguns dos grandes artistas, né? Não esquecendo dos medalhões, Paralamas do Sucesso, Legião, Titãs, dentre outros que fizeram e fazem, né, história até hoje. São bandas que marcaram uma geração e continuam algumas até hoje, né? Por aí, deixando o seu legado. Isso a gente está lembrando que a gente está falando mais do cenário nacional, tá, pessoal? É isso Cenário aí. nacional com essa pílula musical dos anos 80. É isso. Na próxima Valeu edição, aí, a gente volta aqui para falar dos anos 90, porque é a sequência de tudo isso aí. com certeza. Valeu, Fagner, valeu, gente. Até a próxima e um Valeu. abraço. Até mais. Ó, já tava para Foi. estourar o tempo aqui de novo. Eita porra. E, Agora, e a gente nem e falou tudo aí? que tinha que falar. Pois é, velho, a gente se empolga. Vem cá, quer emendar já a partir dos anos 90? Não, tem que Já pesquisar, deixava dois gravados? tem que pesquisar que eu tô perdido aqui. Tem que ver, porque eu não lembro direito ali quem é que dá sequência, quem é que some nos anos 90. É, Cara, deixa eu ver aqui. Esse site que eu te mandei o link é muito bom. Deixa eu ver o que tem nos anos 90 aqui. que aí, Eu acho assim, ah, eu acho assim, mas eu não, você nem tanto, mas eu acho que tu pode me descer o facão aí, tem hora que eu falo demais. Para